Nós, escritores, temos um superpoder incrível, o de criar mundos inteiros a partir de uma única ideia. Mas, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. Oi, eu sou a Sabrina e hoje eu vou falar um pouquinho sobre construção de mundo. Mas antes da gente começar, por favor, já deixa um like, deixa um comentário também e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Quando eu comecei a escrever meu livro, eu fiquei um pouco assustada com a ideia de criar um mundo novo e totalmente único já na minha primeira história, na minha primeira grande história. Mas foi, acho que, a parte mais legal de todo o planejamento do livro. Então, era um pouco assustador no começo, só que é muito empolgante quando você começa a ver o seu mundo ganhando forma. Mas mesmo sendo minha parte favorita da escrita e eu gostando muito do que virou tudo isso, do que virou a Tostra, que foi esse mundo que eu construí, deu muito trabalho. De fato, é algo que precisa de muita atenção e de muitos detalhes. Então, é uma coisa que é muito bacana de fazer, mas precisa ser bem feito para que o seu leitor ele sinta que aquele mundo que você construiu ele faz sentido e poderia ser um mundo em uma realidade paralela, talvez. O que eu tô tentando dizer é: o seu mundo, o mundo que você vai criar para sua história, ele precisa ser coerente o suficiente para parecer realmente real. Porque quando o mundo ele não parece fazer sentido, o leitor ele não vai conseguir se conectar tão bem com a sua história, não vai conseguir se sentir naquele lugar, nem imaginar tão bem como é aquele ambiente. Então, quando a gente tá falando de construção de mundo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é nessa coerência que o mundo tem que ter. Isso não significa que você não pode viajar totalmente na maionese e criar um mundo que ninguém nunca imaginou antes. Não é disso que eu tô falando. Eu estou falando apenas que o seu mundo precisa ter regras e leis da física que funcionem e façam sentido, para que ele seja visto de uma forma bem, assim, consistente e faça o seu leitor meio que querer viajar por esse mundo. Eu tenho diversos mundos flutuando na minha mente nesse exato momento, mas eu comecei por um que é bem comum até, né? Que é uma fantasia pseudo-medieval, sabe? Então, é uma coisa que a gente já viu em vários lugares, então eu tinha muitas referências e assim, não foi tão complicado por conta disso, porque eu já tive várias referências e já conheci e tudo mais. E de fato foi uma história que eu escolhi escrever porque eu teria esse tanto de referência e seria um pouco mais fácil ali de colocar tudo no papel. Mas, como eu disse, se você quiser pirar totalmente, você pode, na verdade você deve. A gente precisa de mais livros que, tipo, saiam muito da casinha e nos apresentem uns universos, assim, que a gente nunca tinha imaginado, mas que são incríveis e fazem total sentido. Mas, enfim, eu acho que, pra começar, né, vamos falar ali do início, nosso pontapé inicial pra criar um mundo. A gente precisa da ideia principal, então aquela ideia geral, a nossa big idea, como dizem os redatores publicitários, que é basicamente o geralzão do que é aquele mundo. Então, é um continente de um lugar pseudo-medieval, como é o da minha história. É um planeta de um sistema inteiro que se passa em um mundo cyberpunk. Outra ideia, mas é uma ideia bem geralzona que depois você vai lapidar muito, bastante mesmo, até se tornar algo bem intrínseco, assim, bem real. Então, primeiro passo, crie a sua grande ideia desse mundo. E anote. Eu falo muito isso nos vídeos que eu dou dicas de escrita, mas anote tudo o que você tiver na sua mente, porque no final vai ajudar muito. Se você não anotar, você vai esquecer. Acredite, eu tô falando experiência própria, tá bom? Confia. Não deixe de anotar. Anotou a sua grande ideia, o que é pra ser o seu grande mundo? Beleza, então agora a gente vai para os detalhezinhos. E aí a gente entra numa lista
gigantesca de coisas que você precisa pensar e desenvolver muito bem para o seu mundo funcionar. Eu não vou passar cada um desses tópicos de forma aprofundada, porque senão esse vídeo teria tipo umas 5 horas de duração, mas eu vou falar um pouquinho de cada um e a importância, né, de ter cada uma dessas coisas desenvolvidas, apesar de talvez você não citar todas elas na sua história. Então vamos lá, você vai criar um mundo, então você precisa conhecer a geografia desse mundo. Ah, eu não gosto de geografia, problema seu, você vai ter que dar um jeito. É muito importante pensar em toda a parte geográfica do seu mundo, tanto geográfica quanto geopolítica também, mas vamos aqui na geografia primeiro. Então, a gente precisa pensar em territórios, em climas, biomas, dependendo da sua história, o tipo de solo que tem nela, porque pode ser importante, pode ser que não seja, mas ainda assim, sabe, são esses detalhes da geografia que a gente estuda ali no ensino médio, talvez no fundamental também, que a gente pensa, a gente não vai usar pra nada, mas se você é escritor, você vai. Então, é uma baita pesquisa, às vezes, e ela é necessária. E vai ajudar muito o seu mundo a ter aquela consistência de, nossa, isso aqui poderia ser um mundo, de verdade. Dentro da geografia já entra se o seu mundo vai ser dividido em países, ou distritos, ou províncias, ou o que mais temos por aí, e quais serão essas províncias ou esses locais, esses ambientes que serão divididos, como eles serão divididos, por que eles são divididos. Entra aí umas coisas bem aprofundadas de relações internacionais também. Como eu disse, é um negócio complexo. E aí, ainda nesse viés, então, você tem que pensar em etnias, você tem que pensar em tradições, em espécies de fauna, flora, se você vai criar coisas novas pro seu mundo, se você vai usar as que já existem. Você tem que pensar, assim, dentro de geopolítica, eu acho que é uma das partes mais importantes e uma das maiores partes que você tem que pensar na hora de construir o seu mundo. Então, é uma baita lista de coisas pra você pensar. Então, conflitos, regiões, governantes. Inclusive, o governo é uma parte muito importante dessa história, mas eu vou falar mais depois. E assim, vai indo, sabe? Você pode fazer a sua própria lista de coisas. Você pode ir atrás de listas na internet. Existem várias. Existem vários sites que te ajudam na construção de mundo. E eu falo pra vocês usarem esses sites porque eles vão ser tipo uma mão na roda. E, enfim, geopolítica. Tem que passar tópico por tópico. Além disso, você tem que pensar se o seu mundo vai ter religiões, mitos, lendas, folclore, quais serão esses mitos, lendas e folclores, se vai ter uma religião, 2 religiões, várias religiões, como vai ser a relação entre elas e, como eu disse, muitos detalhes, mas pra mim, pelo menos, essa foi a parte mais legal de todas na construção de mundo, pensar na mitologia do meu mundo. E eu acho que quando você é um escritor que gosta muito de ler, essa é uma parte que você vai conseguir soltar toda a sua criatividade. E você vai se sentir muito bem fazendo isso. Então, essa parte de mitologia, religião e tudo mais, se você quiser começar por ela, por ser mais tranquila, pode ser também. E eu acho que talvez até ajude você a desenvolver os outros pontos. E a gente tem muita referência sobre, então a gente pode revisitar mitologias do nosso mundo, mitologia grega, romana, nórdica, egípcia, e ir construindo as nossas em cima disso. A mitologia principal do meu livro, ela é baseada na mitologia grega. Não muito, mas tipo assim, ela teve muita inspiração na mitologia grega. Então, é muito legal essa fase de estudar religiões e crenças,
porque você vai estar criando algo novo e algo próprio do seu mundo, baseado em coisas que você tem que estudar e que você já conhece. E vai demandar um baita estudo, só que é um estudo que, bom, pelo menos pra mim foi um estudo muito legal, porque eu realmente adoro estudar mitologias. Então, é por isso que eu falo que construir mundo é muito legal, porque a gente tem que pensar em umas coisas que a gente não imaginava, e aí a gente vai estudando sobre e se aprofundando nisso, e a gente fica cada vez mais apaixonada pelo mundo que a gente tá construindo. Então, pense nas religiões, nas tradições, isso é bem legal, tá? Então pensa na cultura do seu mundo, sabe? A gente tem tantas culturas ao redor do globo e a gente pode usar todas elas de referência para criar as nossas próprias. Novamente, estudo vai precisar bastante, mas é uma coisa que é muito legal de desenvolver. Você vai estar pensando numa cultura própria, obviamente baseada em outras culturas, mas que ainda assim vai ser única da sua forma. E isso tudo vai englobar ali com as lendas e o folclore do seu mundo. Então, você tem nas suas mãos o poder de fazer algo muito foda. Depois disso, eu acho que já dá pra começar a pensar como funciona a sociedade do seu mundo. Então, como é o governo? A gente tem vários tipos de governo que podem ser usados. Você, inclusive, pode tentar criar o seu próprio, você só vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça pra isso, porque, novamente, tem que fazer sentido, então tem que funcionar, sabe? Mesmo que funcione de um jeito meio deturpado, como funciona o nosso mundo, né? De certa forma, o nosso governo não é perfeito. Então, o seu governo também não precisa ser perfeito, mas ele tem que fazer sentido, sabe? Ele tem que vir de uma ideia que era pra ser muito boa, mas que nem sempre dá certo por conta da sociedade em si mesmo. E, enfim, você tem, assim, um repertório muito grande de coisas que dá pra fazer dentro disso. Então, o que vai, né, te ajudar a escolher qual vai ser o tipo de governo que você vai usar na sua história é a sua história. Tipo, se o governo é muito importante pra ela, se não é, se você vai precisar desenvolver algo muito específico, ou se você vai poder usar uma coisa que já existe. Mas, enfim, é uma parte muito importante que traz consigo ali a parte de conflitos, se tem vários territórios que estão em conflitos, por que estão em conflitos, as organizações que existem dentro dessa sociedade, desse governo. Então, igrejas são organizações, escolas são organizações, e enfim, organizações. Mas unidades militares é uma coisa também que deve ser muito pensado. Como vai funcionar, como é construído no seu mundo. Documentos, o que, tipo, vale ali no seu mundo. O seu mundo vai ter um CPF, por exemplo, vai ter um RG, sabe? Uma CNH. Então, é o tipo de coisa que talvez na hora que você vai pensar em criar um mundo, você não lembra que tem que fazer, mas você tem. E aí dentro disso ainda você tem que pensar nos títulos que vai ter no seu governo. Então, é um presidente, é um rei, é um imperador, é um ditador, quais títulos vão ter, quais são os cargos de cada pessoa. Dentro disso você já pode pensar nas profissões. Óbvio que ela vai se expandir para fora do governo, mas você já pode ali começar a pensar na profissão de cada um, dentro e fora da área pública. Então, assim, é vasto, é bem vasto, e você tem que pensar em absolutamente tudo pra, novamente, seu mundo fazer sentido. Então, tá, a gente pensou geopolítica, governos, religiões. Aí você tem que pensar nas coisas mais, eu não sei se aleatórias é a palavra certa, mas são coisas que talvez você não pense muito sobre o mundo mesmo, tipo, o nosso. Você não pensa sobre isso e talvez você não lembre que você tem que pensar sobre isso pra escrever a sua história. Mas tu precisa, acontece. Então a gente vai pra o quê? Doenças. Quais doenças existem no seu mundo? São as doenças normais do nosso? Você vai criar doenças novas? Quais itens existem no seu mundo? Tá, obviamente vai ter muitos itens que existem no nosso mundo, só que tem coisas que são próprias do seu universo.
Então, sei lá, um tipo de pedra específica, uma arma específica, não sei, uma roupa específica. Então, você tem que pensar, né, nesses itens que vai ter especificamente no seu mundo, materiais que tem só no seu mundo, então um tipo de ferro específico, ou um tecido que foi feito pra fazer tal roupa muito específica. Então, qual que é a tecnologia que é usada pra fazer esses itens, essas roupas e tudo mais? Quais veículos tem no seu mundo? Sim, você precisa saber os veículos que tem no seu mundo. Você vai andar o que? A cavalo, a carruagem, a carro voador. Você precisa saber como vai ser. Então, assim, cada tópico que eu citei, ele tem subtópicos, que podem ter subtópicos e mais e mais e mais. Então, é uma rede gigantesca de coisas a se pensar, mas que tem que ser pensado. Não tem como fugir. Porque mesmo que você não cite tais coisas na sua história, saber que elas existem é muito importante. Quando a gente tá falando de construção de mundos fictícios, a gente tá falando de algo que precisa ser palpável, algo que precisa ser visível na mente do seu leitor. Então, quando a gente fala que precisa pensar em cada detalhe, ainda que você não fale sobre ele de forma explícita no seu livro, a gente tá falando de coisas que vão fazer toda a diferença na hora do seu leitor estar ali acompanhando a história. Por exemplo, eu nunca citei no meu livro o bioma presente em cada um dos reinos que tem em Atóstara, mas enquanto os meus personagens viajam por todo o continente, eles se deparam com diferentes tipos de vegetação. Então é óbvio que tem essa diferença, mas eu não falo assim, esse reino aqui é de tal bioma, esse aqui é do outro. Então eu não precisei falar de fato, né, essa coisa que eu construí, mas tá na história. E por estar na história, faz sentido. Eu não sei se essa explicação fez sentido, mas faz sentido. Então, por mais que você não vá contar qual que é o mês no seu mundo em que mais chove, você precisa saber qual que é o mês do seu mundo em que mais chove. E por fim, mas não menos importante, na verdade uma parte muito importante do seu mundo, você precisa escrever a backstory dele, ou seja, a história do seu mundo antes do momento presente no seu livro. Então, houve guerras, houve conflitos, era um reino só que se dividiu em vários, ou não, eram vários reinos que se juntaram. O que aconteceu na sua história antes de chegar até a sua história? É essa backstory que vai dar pra você o peso que o seu mundo precisa pra ele ser concreto. Porque todos os mundos, né, têm um passado. Então, no nosso passado, a gente conhece muita coisa. A gente conhece o Império Romano, a gente sabe como foi as construções no Egito. A gente sabe que em algum momento muito no passado existiram dinossauros no nosso planeta. E essas coisas, elas precisam ser ditas sobre o seu mundo também, para que ele seja de fato verídico, porque todo mundo tem um passado, inclusive o seu mundo. Eu espero que tenha ficado claro até aqui. Mas, continuando, não acabamos, porque para ter o seu mundo bem visível na sua mente, uma coisa que você pode fazer, que na verdade ajuda bastante, é criar um mapa. Mas eu não sei desenhar. Eu também não. Mas existem diversos sites na internet que te ajudam a construir esse mapa. E assim, nossa, faz muita diferença. Eu falo de experiência própria, assim. Quando eu pensei em Atóstara, uma das primeiras coisas que eu fiz foi construir esse mapa. E isso me ajudou a escrever a história inteira, porque toda vez que eu precisava conferir a trajetória dos meus personagens, eu abria o meu mapa e dava uma olhada e eu já sabia o que eu tinha que fazer a seguir para eles chegarem a tal lugar ou partirem para outro lugar. Então assim, cria um mapa. Você tá fazendo, sei lá, centenas de planetas diferentes.
Aí você vai ter que criar um mapa pra cada um. Brincadeira, você pode, assim, criar o mapa dos lugares em que a sua história realmente vai estar passando, pra você ter ali uma ideia de como vai ser o deslocamento dos personagens mesmo. Mas assim, se você tiver muita paciência pra criar tudo também, você pode, nada tá te impedindo. Só que faça isso, tenha uma representação gráfica do seu mundo, porque vai ajudar muito a fazer todo o resto. Todo o resto, principalmente a parte geográfica, tá? Então ali, biomas, fauna, flora, isso aqui vai ajudar muito na hora de pensar em todos esses detalhes. Outra coisa que não pode faltar na sua construção de mundo é referências. Tenha muitas referências. Por mais que você vá construir uma coisa que você nunca viu antes na mídia, você pode ainda assim se aproveitar de muitas referências de lugares fictícios que existem. Talvez você não se aprofunde nessas referências, mas uma coisinha aqui, uma coisinha ali vai te ajudar a construir o seu mundo de uma maneira mais tranquila. Então, a partir do momento que você decidiu como o seu mundo vai ser, busque referências que tenham a ver com ele. Então, você quer um mundo cyberpunk. Assista várias séries, vários filmes, leia livros desse assunto nesses universos, cyberpunk. Mesma coisa com steampunk, pseudomedieval, ou coisas totalmente novas também, você que sabe. Mas busque essas referências. Às vezes, o seu mundo, você nunca viu nada igual. Então você vai dar uma volta por vários mundos da ficção, entendeu? Você vai sair de Star Wars pra The Witcher e depois você vai pra Duna, entendeu? Você vai dar esse giro e vai construir ali a sua teinha de inspirações para você ter ali na mente quando for colocar o seu próprio mundo no papel. É muito importante ter repertório nessas horas, então consuma coisas, leia muitos livros, veja muitas séries, filmes, animes, jogos, ouça muita música. Assim, realmente construa um repertório muito grande, porque faz muita diferença na hora de ter que realmente botar a mão na massa. Então, divirta-se, porque boa parte dessas referências vão te divertir. Então, não precisa ser algo só focado no profissional, mas tenha em mente que aquilo que você tá vendo pode muito bem ajudar você a desenvolver sua história no futuro. E por fim, anote absolutamente tudo. Você vai ter que literalmente anotar várias coisas sobre o seu mundo, então leis, principalmente, sistema de magia. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre sistema de magia depois pra gente conversar, porque é uma coisa também muito específica e que precisa de muitos detalhes, mas que também é muito legal de fazer. Então, você vai ter que anotar o seu sistema de magia, as suas leis da magia, você vai ter que anotar como é a geografia do seu mundo, você vai ter que anotar nomes de cidades, de lugares, de templos, de tudo. Então, tenha ou um doc muito bem organizadinho pra isso, ou use sites que vão te ajudar nisso. Tem vários sites, eu acho que vou deixar aqui na descrição alguns que eu mesma usei na hora de construir o meu mundo. E assim, eles vão ser uma mão na roda gigantesca. Então, dá essa procurada, dá essa pesquisada, porque eles vão te falar o que você precisa desenvolver. E isso é muito legal. Quando a gente tá ali no negócio, às vezes a gente esquece algumas partes, e aí esses sites conseguem lembrar a gente de tipo, ó, tá faltando isso aqui. Então, anote tudo, veja o seu mundo na sua mente. Ele ficou pronto? Passeie por ele, na sua imaginação, claro. Mas dá uma voltinha, vai lá fazer compras no seu mundo, vai buscar a cultura do seu mundo, talvez um museu, algo assim. Então, isso ajuda a gente a ver se tá tudo ok, sabe? A conferir que tá tudo certo e pronto pra ir pros próximos passos, que no caso é escrever. E, óbvio, vá lá no Pinterest, faça a sua pastinha e procure várias referências visuais das localidades, de pessoas, de divindades. Isso também ajuda muito a materializar o seu mundo e é bem bacana. Eu gosto muito dessa parte, assim, pessoalmente falando. E no final de tudo, quando você bater o martelo falando que tá tudo pronto, você vai
se sente muito orgulhoso do que você fez. Enfim, é isso. Esse vídeo foi mais um resumo da construção de mundo, né? Eu não me aprofundei em nada, só que quando eu comecei a construir meu mundo, eu não sabia metade das coisas que eu falei. Então eu acho que isso pode ajudar você que tá ali no processo de inventar um universo próprio pra sua história. Se você curtiu o vídeo, deixa um like, comenta aqui embaixo um mundo fictício que você gosta muito e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.